Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo a gente vai falar da entrevista do presidente Júlio Casares, que falou sobre o elenco que passará por uma reformulação. O presidente falou, olha, estamos atrás de 11 titulares porque haverão muitas saídas e entradas no elenco e todos os jogadores estão passando por uma revisão. Vamos falar do Lucas Moura, que surgiu um burburinho de que ele pudesse voltar aí para a próxima temporada. Vamos falar da troca entre Pablo e Luan do Corinthians ou Pablo e Marinho do Santos. Vamos falar do goleiro Jailson, que está em final de contrato no Palmeiras. Pode ou não surgir aqui no Morumbi. Vamos falar de uma joia da base que o São Paulo vendeu, já tem dinheiro em caixa. Vamos falar também do Galeano, que está passando por cirurgia. Meu nome é Laila Reis, estou à frente da equipe do SPFC.net. Agora, bora falar de notícia. É o seguinte, tenho dois recados para passar rapidinho. Primeiro, 3 mil canais livres e todos os jogos do São Paulo no seu celular, na sua TV Box, na sua Smart TV, no seu notebook, onde você estiver, por apenas R$ 29,90 por mês. Teste gratuitamente aqui embaixo. E se você está pagando muito alto na sua conta de luz e quer economizar até 95% na sua conta de luz com energia solar, não precisa tirar aquele dinheirão do seu bolso para fazer instalação, não. Vê aqui embaixo nos comentários também, fala no WhatsApp que vai ter uma equipe esperando para te atender. Fechou agora, galera? Vamos começar falando dessa história do Lucas Moura. Porque o Lucas Moura, pô, o último título antes dessa fila que a gente passou de 9 anos tinha vindo da raça dele, do amor dele, da entrega desse cara que veio da base. E aí lá em 2012 conquistou a Sul-Americana e desde que ele saiu, por todos os times que ele passou, um tempo que ele ficou no PSG comendo banco, etc, até chegar no Tottenham, fez um hat-trick ano passado, etc. Por esse tempo todo mundo pergunta em todas as janelas, e aí, o Lucas Moura vai voltar? O Lucas Moura é quase que um segundo Calheri, né? Se tinha todo mundo perguntando o Calheri na janela, mesma coisa com o Lucas. E eu quero deixar uma coisa muito clara. O Lucas surgiu esse burburinho primeiro no Twitter e ganhou uma grande proporção. O Lucas deixou muito claro numa entrevista que ele fez 2 meses atrás. Ele falou, eu tenho certeza de que eu vou voltar para o São Paulo. Só que eu vou me aposentar no São Paulo. Então tá todo mundo falando, será que o presidente consegue um empréstimo dele para ele vir na temporada do ano que vem e ajudar ao lado de Calheri? Já pensou que sonho que seria esse elenco? Eu também fico entusiasmada em pensar um sonho desse. Só que ele vem para se aposentar. Atualmente ele é titular absoluto do Tottenham. Então, nessa temporada, por exemplo, de 12 jogos, ele foi 9 titulares, já fez um gol e uma assistência. Não tem chance para essa temporada. Vamos falar agora do Jailson do Palmeiras. Quero saber a sua opinião sobre este nome que está com 40 anos de idade e está no finalzinho de contrato lá no Palmeiras. E o Gagliotti já falou que não renova. Não renova com o Jailson. Então, como o São Paulo já priorizou, já definiu que vai ter um goleiro, o Rogério Ceni já falou do Felipe Alves, também tinha falado para ele do Flamengo. Quero saber sua opinião aí embaixo nos comentários. Jailson seria um bom nome para pular o muro, para ir para o CT da Barra Funda lá no São Paulo, sair do Palmeiras? Quero saber, 40 anos de idade. Opina aí embaixo, porque é uma das opções do mercado. Falando em opção de mercado, vamos falar agora de Pablo e vamos falar um pouquinho do Casares. Primeiramente, do Pablo, eu quero dizer que o meu próximo vídeo, que sai ainda hoje, é só falando do Pablo, porque assim, tô falando da troca dele com o Luan, da troca dele com o Marinho, mas eu vou trazer um ponto de vista para você, que falta de planejamento que foi da diretoria de renovar com esse cara, de permitir que o Rogério colocasse o Pablo em campo. E nessa hora eu não culpo o Rogério, que tinha acabado de chegar no primeiro jogo dele. Eu culpo a diretoria, a gente vai falar disso no próximo vídeo. Vamos lá, surgiu no Twitter também um grande e forte burburinho de que o Pablo poderia ser trocado no Luan do Corinthians, porque ambos têm a história muito parecida. Eles foram por valores milionários. O Luan, na época que foi comprado do Corinthians pro Grêmio, do Grêmio para o Corinthians, ele foi pelo valor de 30 milhões, 29 milhões e um pouquinho, quase 30 milhões. E o Pablo, quando ele chegou por 26 milhões, mas se for contar todas as metas que foram batidas ao longo do contrato desde 2019 e sua chegada, já daí também a casa dos 30 milhões. Então estão falando dessa troca e a diretoria do Corinthians resolveu se manifestar. E falou, a gente jamais trocaria um jogador que não deu certo em outro jogador que não deu certo.
Assim, na lata, a diretoria do Corinthians falou. E a diretoria do São Paulo respondeu uma das coisas que vai ser um grande parênteses que a gente vai discutir no próximo vídeo. Respondeu que tem o interesse de negociar o Pablo na próxima janela, mas que não tem nenhuma troca com o Luan em vista. E daí o Vampeta, ela tá falando de Vampeta, é que vocês, nas redes sociais, pega essas histórias e transforma ela num grande boom, e a gente tem que falar delas aqui. O Vampeta, lá na Rádio Jovem Pan, comentou, olha, acho que uma boa troca seria a troca do Marinho do Santos, que já não tá mais muito afim de jogar lá, já tá dando todos os indícios de que é embora, que o jogador sabe fazer isso quando quer indício, pelo Pablo. E aí eu quero saber sobre as opiniões nos comentários. Se fosse para escolher entre Luan e Marinho, eu ainda escolheria Marinho, e tudo depende de salário. Que é aquele cara que vai entrar no segundo tempo e ainda pode resolver um jogo. Agora o Pablo não dá para confiar. Vamos lá, gente. Já falamos de Jailson, já falamos de Pablo, agora vamos falar do presidente Júlio Casares. Deu uma entrevista falando sobre a reformulação que a gente está te contando desde semana passada, sobre totalmente como vai ser a reformulação do elenco. Se você não viu o último vídeo, vai lá nos últimos vídeos. Eu comento exatamente quais são os critérios da diretoria para a reformulação do elenco, o que a diretoria está pensando sobre cada nome dos jogadores em final de contrato, que é o caso do Galeano, do Rojas, do William, do Éder. De cada um deles eu tô comentando nos últimos vídeos, explicando o que a diretoria está pensando. Principalmente do Benítez, que é um grande nome. Trouxe para vocês o que o Muricy respondeu em relação ao Benítez, enfim. Vamos falar do Júlio Casares agora. Ele falou, olha, está realmente acontecendo uma reformulação no elenco. Nós vamos ver nome por nome, todos vão passar por uma revisão. Os que estão em final de contrato, seja por empréstimo, ou seja porque o vínculo está se encerrando mesmo, não tem mais contrato, a gente está olhando, esse cara jogou, esse cara vai ser útil. Quanto é o salário desse cara? Quem eu posso trazer no mercado pelo mesmo salário? Então todos os nomes, tá tendo aquele negócio que antigamente São Paulo era um coração de mãe, como aconteceu com o Rojas do... Sabe, na saga batina aí, vamos renovar e tal. Não vai ter isso esse ano, é o que promete o Júlio Casares. E por isso ele disse, nós estamos procurando 11 titulares para a temporada do ano que vem. Porque vão acontecer muitas saídas e, por consequência, muitas chegadas. Ou seja, os próximos 2 meses do São Paulo prometem. O Júlio Casares terminou a entrevista dizendo o seguinte, ele falou, o São Paulo já está no mercado da bola atrás desses 11 titulares. E já está definindo também as principais carências. Ou seja, ninguém, acho que a exceção de Caleri, de Miranda, Rigoni, o restante, ninguém está completamente confirmado de que permanecerá para a próxima temporada. Então eu já mando você colocar aí embaixo nos comentários. Manda aí pra mim, qual é a sua lista de dispensas? Eu vou fazer um vídeo, depois do vídeo do Pablo, só falando disso. Galera, vamos falar do Galeano rapidinho e da joia da base que foi vendido. Primeiro do Galeano. Por que eu quero trazer esse assunto do Galeano? Para comparar um pouco com o assunto do Rojas. O Galeano tá em finalzinho de contrato, termina agora dia 31 de dezembro. E ele é um dos nomes que tá todo mundo perguntando, vai renovar, não vai renovar e tudo mais. Há 5 jogos ele tava fora, sem ser escalado, nem pelo Crespo e consequentemente nem pelo Rogério Ceni depois. E aí agora, durante uns treinamentos lá no CT da Barra Funda, ele sofreu um entorse no tornozelo e vai passar por uma cirurgia porque houve uma ruptura do ligamento. E aí agora, força pro Galeano, que ele tem uma ótima recuperação, não deve mais atuar. Então até aqui, pelo que você viu do Galeano ao longo do ano, renova ou não renova? É uma das questões que a diretoria está passando. E vai a pena renovar por um jogador que acaba, friamente pensando, né? Que tá acabando de passar por uma cirurgia e você sabe como é que é o processo de voltar aos gramados, etc. A gente fez 2 anos seguidos com o Rojas, apostando num futebol que ele demonstrou em pouquíssimos jogos, falando, não, ele vai voltar com um baita futebol. E tá aí o que aconteceu com o Rojas, não foi aquele grande retorno que a gente esperava. E vamos finalizar com a venda do Paulinho Boy. O São Paulo deve vender aí ou o Gabriel Sara, Igor Gomes nos próximos meses. Mas Paulinho Boy foi a primeira joia da base, estava emprestado para o Juventude, rodou Portimonense, rodou um monte de time emprestado aí, não teve espaço na era Crespo, por isso que estava no Juventude, e agora ele foi vendido ao Metalist da Ucrânia por 1,8 milhões de reais, eu já fiz a conversão, 75% dos direitos dele, e o São Paulo vai ter 25% na revenda do jogador, ele que estava com 23 anos de idade. Galera, próximo vídeo vamos falar de Pablo,
Acabou paciência. Beijo pra vocês.